olha a vista que a gente vai ter da trilha. Olha isso, que coisa maravilhosa. A gente está seguindo aqui pela trilha já, margeando o Rio Branco. E eu estou simplesmente de frente aqui para o gigante Fitzroy, completamente descoberto, numa manhã promissora aí. Céu azul, sol saindo atrás de mim aqui. A gente tem uma chance boa de se dar bem hoje com o tempo. Então, vamos que vamos. Se não tiver chovendo, é lucro, hein? Frio pra caramba. Tá bastante frio. E quanto mais frio, melhor pra gente. Porque as temperaturas negativas não deixam a chuva aparecer. Não tem chuva quando está extremamente frio. Então a gente está na torcida aí pro dia ser congelante. Vamos lá. A gente abandonou um pouquinho o leito do rio, fizemos uma pequena subida, estamos cruzando agora aqui como se fosse um bosque, umas árvores bonitas, grandes, imponentes. O corpo já aqueceu, então é isso, agora é só manter, não deixar o corpo esfriar. E ainda falta muito. Vai ser um longo dia de caminhada, mas o clima tá ajudando. Subidinha ingrata, hein? A gente veio pesado. O Maurício sempre vem com muito equipamento. Drone, tripé, câmera, bateria de câmera. Aí, depois de uns 40 minutos de caminhada, nós estamos oficialmente entrando no Parque Nacional Los Glaciares. Então agora estamos oficialmente seguindo para a Laguna de los Tres. 5,5. Olha aqui onde nós estamos. Nós estamos bem aqui. Vamos continuar a trilha até o mirador do Glaciar Piedras Blancas. Vamos chegar aqui no mirador do Glaciar Piedras Blancas. Faz parte aqui da trilha, né? Fica no caminho. E tem esse glaciar no topo das montanhas. Coisa mais linda. O negócio aqui não é brincadeira não. Fazer trilha de luva não é toda hora que a gente faz não.
com o corpo quente, tá frio. E essas paradas que a gente faz, né, para fotografia, filmagem, tudo, bate um frio maior ainda, porque o nosso suor, que tá quente no corpo, quando você para ele começa a congelar. E aí ele age de forma contrária, né? A gente acabou de sair do mirante do glaciar Pedras Brancas, a paisagem espetacular, e já estamos caminhando pela trilha novamente em direção à Laguna de los Tres. A trilha é bem longa, tá? Bem longa mesmo. Não é uma trilha de nível fácil, não. Nos informativos aqui da região, ela é cotada como uma trilha difícil. Talvez por eles não saberem com qual tipo de turista eles vão lidar, né? Eles têm que puxar um pouquinho para cima. Então a trilha é longa, tá? Até o momento ela não é uma trilha difícil, apesar da gente ter informação de que lá na frente ela vai ficar mais difícil. Agora é uma trilha bem longa e realmente, se você fizer num ritmo lento, vai demorar mais de 8 horas. A gente está longe ainda do nosso atrativo principal, que é a Laguna de los Tres, e depois a gente ainda tem que voltar caminhando até a vila. Então a gente acredita que vai passar aí de 10 quilômetros. Olha isso é no caminho aí da trilha, olha. Uma camadinha fina de gelo, parece até um vidro. Nessa parte da trilha aqui tá bem escorregadia e tem bastante gelo. Floquinhos de neve aqui. Olha aí. Trilha toda congelada, cheia d'água. Chegamos em um ponto aqui onde a trilha é mais aberta por conta da neve, do gelo. A gente acabou se perdendo, mas já nos encontramos. A trilha é bem demarcada, mas você tem que estar sempre prestando atenção, porque às vezes vai mais do instinto mesmo, de ver onde o pessoal já passou ou não, para não se perder. O pessoal tá vindo ali, o Maurício tá vindo ali, e é isso. Estamos provavelmente a 3 ou 4 quilômetros aí da Laguna de los Tres. E é nesse ponto que nós vamos virar para a esquerda, para seguir aí para a Laguna de los Tres. E quando a gente retornar, nós temos que vir para cá, olha, para a direita e seguir para a Vila Chaltén. Depois de caminhar aí sei lá quantas horas, a gente tá longe ainda, tá bom? A gente passou agora aí por uma plaquinha, um sinal dizendo que até a Laguna de los Tres são 10 quilômetros e a gente caminhou só 8 por enquanto. Ou seja, faltam 2 quilômetros. Tá cheio de gelo na trilha, neve, placas de gelo, escorregadia. E depois que a gente completar esses 10 quilômetros, chegar na laguna, a gente tem que voltar a Chaltén. Então, essa trilha, essa brincadeira aí, não vai sair muito barata não. Pode botar aí
no mínimo 15 quilômetros, porque o caminho de volta não é o mesmo do caminho que a gente veio. Então não vai dobrar, né? Porque a gente ainda vai numa outra lagoa chamada Lagoa Capri na volta. Mas eu chuto que a brincadeira aí não saia barata não. Não vai sair menos de 15 quilômetros. Realmente a gente deu sorte, viu? Porque ontem a gente chegou com muita chuva aqui e o tempo tava horroroso. Olha aí. E hoje a gente pegou neve um pouquinho ontem à noite. E hoje amanheceu aquela friaca. E quando tá essa friaca violenta, o céu fica mais limpo. Quase nunca chove. Tá começando a ter mais neve aqui, mais neve no chão. A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Falta em torno de 1,5 km até a gente chegar na Laguna de los Tres. Então, quase 3 horas de caminhada já. A partir desse ponto aqui, a gente está na reta final para atacar aí a Laguna de los Tres. A gente vai começar agora aqui uma subida, um desnível de 400 metros. Um dos pontos interessantes de fazer trilha nessas condições aqui, que dificulta um pouco, é que a neve tampa a trilha, dependendo da altura. E como não passa ninguém no inverno, fica difícil de achar as pegadas. Agora tá baixa a neve, então não tá tão difícil. Mas é um fator que complica um pouco aí a trilha no inverno. Vamos lá! Progresso aqui, progresso é lento, é um desnível considerável, tem muita neve e as partes de gelo escorregam demais, então tem que ser devagarzinho, com cuidado. A neve tá bem fofa e fica deslizando, então eu tô um pouco à frente do Maurício aí, que ele tá mais pesado. Ele tá vindo lá atrás. E olha aí, quanto a gente já subiu. Daqui dá pra ter uma noção. A gente consegue ter uma vista panorâmica de todas as montanhas e do vale que a gente caminhou aí, à beira do Rio Branco. É uma subida considerável. Se você vier no inverno, venha bem equipado, com muita disposição.
Falta pouco. Aqui a gente já consegue ver o Fitzroy. É até emocionante, porque o dia tá simplesmente maravilhoso. Olha aí. A gente continua aqui na trilhazinha, coberta de neve. É, pessoal, tá chegando mesmo. Já consigo ver a ponta ali do Fitzroy. Subidinha puxada. Como vocês podem ver, a lagoa tá completamente congelada, mas que vista espetacular, que oportunidade de poder vir aqui no inverno, ter essa vista diferente aí, Monte Fitzroy ao fundo e a lagoa completamente coberta de neve. E agora só falta a metade. Então a gente tem que acelerar, porque já são próximo das 2 da tarde aí. A gente não quer fazer a trilha de noite, né? Então vamos lá. Primeiro trechinho aí que vai ser o mais tenso, que é uma descida bem íngreme. E aí depois é tranquilo. Então aí a gente segue pra Vila Euchaltén pra comer e tomar um banho quentinho. Do jeito que eu tô descendo. Que bunda! A temperatura tá baixando muito rápido. Já tive que botar uma outra luva. Sensação ali de menos 20 fácil. E começou a dar aquela sensação mesmo de congelar a mão, rosto. Devia estar girando aí próximo dos menos 20 mesmo. Então a gente resolveu acelerar a descida e já estamos aqui num ponto mais tranquilo para iniciar o retorno. Quase na base, né? Então, eu acredito que já deu o que, Isabela? 11 quilômetros até agora? Não, acho que mais. Já passaram de 11 quilômetros. A trilha é difícil. Eu acho que ela tá difícil por conta da neve também, né? Mas ela é desafiadora mesmo, provavelmente no verão, por causa do calor. E é um desnível bem grande. Então, foi uma trilha longa, não dá para qualificar ela como uma trilha fácil. E vamos que vamos. Estamos iniciando o nosso retorno. Foi bonito pra caramba. E aí, galera? Beleza? Isso aí. E aí, beleza? Quer comprar uma bota? Tô vendendo uma bota de trilha top. Reta final aqui da nossa trilha, de volta para Chaltén. E a gente deu uma paradinha aqui para tomar uma água, comer um biscoitinho aqui na Laguna Capri. Olha aí, que coisa maravilhosa aqui. Mais um cartão postal aqui de Chaltén, incluso, embutido nessa trilha que vai deixar marcas seríssimas. Hoje à noite é dia de massagem, né? Uhum. Vamos lá, doido para chegar, trocar essa roupa e bater aquele PF mesmo de Peão. monstro. Vamos que vamos.
essa é a vista que a gente estava mais esperando. Estamos já conseguindo ver a vila de El Chaltén. Estamos quase chegando no final da trilha. E é isso aí. Deram em torno de 20 quilômetros, mais de 8 horas, quase 9 horas aí de trilha. Aproximadamente 9 horas de caminhada e o relógio da Isabela parou de contar agora no final da trilha e já tinha chegado a 20 quilômetros. Então, essa trilha realmente não é brincadeira e eu tô bem desgastado, bem cansado e tomou o dia inteiro. Perto lá do cume, os meus dedões do pé congelaram um pouquinho, deu para resolver, mas foi uma trilha de nível difícil. Então vamos que vamos descansar. Chegamos no fim da trilha. E aí, Maurício, cansou? Fala aí. Sobrou 3% de bateria, que eu acho que não dá para fazer muita coisa, tem que ir direto pro carregador. O carregador é uma cerveja ou um vinho, um jantarzão bacana e um banho quente com meus pés. Além de fazer a trilha, agora a gente vai ter que caminhar a cidade inteira. E tô aqui capenga com a minha bota de lingueta aberta e não sobrou nada, viu? Eu e a Isabela estamos... Eu acho que a gente tem que caminhar menos de 1 quilômetro, que tá parecendo uma eternidade. O corpo já esfriou, as dores estão aparecendo, mas valeu muito a pena mesmo. Trilhazona violenta na neve, hein? A gente gostou muito de fazer o Fitzroy, valeu super a pena a nossa estadia aqui em El Chaltén. E é isso. Vamos preparar aí, sentar, estudar e ver o que a gente vai fazer amanhã. A gente ainda tem atividade por aqui amanhã, mas essa trilha de hoje puxada é a cerejona do bolo aqui em El Chaltén. Sim. A trilha da Laguna de los Tres. Uma trilha que existem duas formas de fazer ela. Uma, você indo direto pela Laguna Capri até lá a base do Fitzroy. E a outra, passando mais completa e maior, passando pelo mirador do glaciar Piedras Blancas, que a gente foi, e atacando a laguna para depois descer e fazer o retorno passando pela Laguna Capri. Ambas as trilhas são em torno de 20 quilômetros, então cerca de 8 horas, é o que eles colocam na placa, né, para se organizar. Passou um pouquinho, viu, de 8 horas. A gente passou um pouco, que a gente vai parando, fazendo vídeo com drone, fazendo com calma, né, curtindo a paisagem, mas experiência top, fazer o Fitzroy no inverno, com muita neve lá em cima. Tava bem complicado de subir. Pra gente foi uma superação. A descida foi meio que escorregando, né? Foi na base da raça. E lá em cima, os dedos do meu pé, dos meus pés congelaram. E estava fazendo menos 20. Menos 20 sem vento, hein? Sem vento. Então o nosso tempo lá em cima foi pequeno. A lagoa estava congelada, né? Como a gente já sabia. Não tem aquela foto espetacular do verão. Aquela multidão em cima. Não tem isso. Mas tem todo o desafio da neve, da montanha, do frio e de uma caminhada que a gente vai guardar para sempre. Foi muito bacana. Muito bacana. E não dá mais para segurar. Tá doendo tudo aqui, então vamos descansar para amanhã. Valeu! Valeu! Pessoal, depois de um dia cansativo aí, ó. Eu sei que meu prato tá parecendo ser sem graça, mas ele é muito bom. Agora, olha o tamanho do prato do Maurício. Aí, não tem conversa aqui não, viu? Cada um se vira com o seu prato. Não, esse daí é meu também. Pedido é pedido, a gente não se conheceu na porta do botequim. Olha o tamanho do prato dele, cara, é muito grande.